Santo é o nome do Senhor. Sem demora, queridos, eu gostaria de compartilhar uma palavra. Aleluias. Livro de Ageu, capítulo 2. Santo é o teu nome. Aleluias. Ageu, capítulo 2, versículo 4. Ageu, capítulo 2, versículo 4. Glória. Ageu, capítulo 2, versículo 4. Começando da parte B do versículo 4. Amém, queridos? Quem achou diz amém. Ageu capítulo 2, versículo 4, a parte B do versículo em diante, diz assim: E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, aleluias, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Amém, queridos? Diga glória a Deus. Feche os teus olhos, Pai. No nome santo de Jesus, meu Deus, venha, Senhor, o teu reino. Venha, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade, meu Deus, neste lugar, em nossas vidas. Usa-nos, ó Deus, com poder, com graça, com unção. Quebra agora essas barreiras. Quebra agora, Senhor, todo o espírito que não provém do Senhor, que seja lançado por terra agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Toda seta maligna contra as nossas vidas, que seja destruído agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Traz a revelação, Senhor. Fala conosco. E cada pessoa que nos assiste, ó Deus, pela internet, que a sua casa agora seja também inundada pela presença do Espírito Santo, assim como nós sentimos aqui neste lugar a tua presença, meu Deus. Que vá, meu Deus, essa palavra em cada lar, em cada família, em cada lugar, meu Deus. Sabemos que essa mensagem tem chegado a vários lugares, a várias nações, a vários estados do Brasil, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos, ó Deus, que a tua palavra é viva e eficaz, mais cortante ou penetrante do que faca alguma de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, para a glória do Senhor. Diga amém. Podeis assentar, amados. Aleluia. Fique ligado. Os irmãos que nos assistem, fique ligado também. Não deixa nada tirar sua atenção, porque Deus tem uma palavra tremenda para a tua vida nessa noite. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Quem está feliz com Jesus aí, diz amém. Fica firme, irmão, porque dias melhores virá. Você crê?
Eu sinto, Deus tem falado tantas coisas nesses dias, assim, nós temos vivido um momento difícil, mas eu sinto, né, eu fui criado, vamos dizer assim, no meio do fogo de Deus, e quando o Senhor, Ele tem algo para fazer grandioso, primeiro vem a tribulação, mas depois vem a bonança, diz a palavra de Deus. Primeiro vem a tempestade, mas depois vem a bonança. E Deus tem falado, Deus me deu esse texto hoje, querido, que você possa guardar no teu coração, porque dias melhores estão chegando para a igreja do Senhor aqui nessa terra. É tempo da igreja se posicionar, é tempo da igreja se colocar, meu irmão, nas mãos do Senhor, assim como a flecha nas mãos do arqueiro. A igreja precisa estar posicionada nas mãos do Senhor para ir, meu irmão, de encontro àquilo que realmente toca o coração de Deus. E o texto de Ageu aqui, no capítulo 2, versículo 4, a parte B em diante, a palavra que Deus deu foi o seguinte: e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor. A primeira coisa que o Senhor disse: seja forte. E eu pergunto para você, nessa noite, ser forte tem sido fácil nesses dias? Mas eu faço mais uma outra pergunta: ser forte alguma vez foi fácil? Não é fácil ser forte. Quando Josué estava diante, meu irmão, dos inimigos ali, lá diante dos muros de Jericó, a palavra que veio quando Moisés morreu, a primeira palavra que Deus deu para Josué foi: ser forte e corajoso. Então, meu irmão, a nossa força não vem de nós mesmos. Quando a gente busca força em nós mesmos, nós vamos ser derrotados. Davi tinha força para enfrentar Golias? Não, irmãos. Daniel tinha força para enfrentar Nabucodonosor, irmãos? Não. Era o homem mais poderoso da terra. Sadraque, Mesaque e Abednego tinha força para poder deter aquelas chamas? Não tinha. Mas a força deles era o Senhor. E eu pergunto a você: qual é a sua força? A palavra que Deus nos dá é: seja forte. Pastor, não tenho conseguido. Busca a tua força em Deus. É tempo da igreja se posicionar, ser uma igreja forte. É tempo da igreja se fortalecer. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é o quê? Olha só a receita para a tua força: a alegria do Senhor. Se alegre na presença de Deus. Cante louvores na presença do Senhor. Exalte o seu nome. Glorifique o seu nome. Rendei a Ele glória, honra. Querido, porque na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. E o profeta Ageu, ele deu essa palavra para nós, para mim, para você, cheio do Espírito Santo. E tu, todo o povo da terra, você faz parte do povo da terra, Deus está falando para você, amém? Seja forte, diz o Senhor. E em segundo lugar, trabalhai. Seja forte e trabalhai. Que trabalho é esse, irmão? Só para você entender um pouco do contexto, depois leia na sua casa. O livro de Ageu tem 2 capítulos. Se você demorar muito, você vai demorar aí uns 15 minutos para ler tudo. Se você demorar muito, acho que nem isso, irmão. Você lê direto assim, mas lendo, bem mastigado, você vai entender. A Bíblia diz, no capítulo 1 de Ageu, que o povo plantava, trabalhava para si mesmo. Mas o que eles plantavam era como se eles estivessem colocando um saquetel furado.
Tudo que eles faziam era interesses próprios e tinham se esquecido da casa de Deus. Leia esse capítulo 1 de Ageu. De sorte que eles plantavam muito e colhiam pouco, porque haviam se esquecido da casa de Deus. A palavra do Senhor nos diz: buscar em quê? Em primeiro lugar o quê? E a sua justiça, que as outras coisas vos serão acrescentadas. E o povo o que faz? Busca primeiro as outras coisas. Irmão, é fato. Sim ou não? Mas a palavra que Deus veio e diz para o seu povo: olha, seja forte, trabalhar. E trabalhar em prol de quê? Do reino de Deus. A Bíblia diz aqui no capítulo que Deus dá uma direção para Zorobabel, que era o governador de Jerusalém, de Israel naqueles dias, juntamente com o sacerdote Josué, filho de Samatiel, se não me falha a memória, Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Deus dá uma ordem para o governador e para o sumo sacerdote: olha, organiza tudo aí, está tudo bagunçado. Vocês constroem palácios para vocês, vocês fazem tudo para vocês, mas a casa do Senhor está jogada às traças. E para vós, tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, versículo 4, capítulo 1. E essa casa há de ficar deserta. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeai muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe como se estivesse recebendo no saquitel furado. Palavra dura. Versículo 8 diz: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Edificai qual casa? A casa de Deus. No versículo 4 diz: trabalhai. Trabalhai em quê? Na obra do Senhor, no reino de Deus. Fazei o nome do Senhor conhecido, glorificai o seu nome. Mas as pessoas só oferecem o resto para Deus. Querido, não é tempo disso mais. Deus parou o mundo inteiro. Olha só qual foi a palavra. A Bíblia diz, lá no versículo 6: porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações. Farei tremer todas as nações. Irmão, nós estamos vivendo esse tempo. As nações estão abaladas, os povos estão abalados, e o Senhor nos diz: seja forte, trabalhe, em prol do que? Da minha casa, do meu reino. Porque quanto mais você faz para o reino, meu irmão, em prol do reino, e busca Deus em primeiro lugar na sua vida, o seu trabalho, meu irmão, não é vão no Senhor. A sua recompensa não será pouca, meu irmão, vai ser grande. Deus tem falado tanto isso. Vale a pena se dedicar à obra do Senhor. Como eu li aqui em Ageu capítulo 1, versículo: subi ao monte, trazei madeira, edifiquem a minha casa, e dela me agradarei. Versículo 9: olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e este pouco, quando trouxeste para casa, eu assoprei. Por quê? Disse o Senhor: por causa da minha casa que está deserta. Está aí, irmão, está escrito aí, ó. E cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Olha só que palavra dura. Por isso retém o céu o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Irmão, você está entendendo o que é isso que está escrito aí?
A nossa fonte de prosperidade, a nossa fonte de multiplicação, meu irmão, é o reino de Deus. Quando a Bíblia diz, edifiquem a minha casa, ou ele está falando da obra do Senhor, do reino de Deus. Trabalhai, foi a palavra que Deus deu. Olha, tu morador da terra, seja forte e trabalhai. Por quê? Porque o Senhor mandou, e nesses dias Deus está mandando a igreja, meu irmão, você trabalhar em prol do reino. Seja fiel ao reino de Deus, à obra do Senhor. Comece a se dedicar, não ofereça o seu pior tempo, não, querido. Seja, meu irmão, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E ele continua, lá no versículo 4: porque eu sou convosco. Olha só, primeiro lugar, seja forte. Segundo lugar, trabalhai, porque eu sou convosco. Meu irmão, quem tem Deus tem o quê? Tem tudo. Seja forte e trabalhai, porque eu sou convosco. Eu sou convosco segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Deus tem uma aliança conosco, aleluias. Existe uma palavra de aliança, meu irmão. O Senhor é fiel para aqueles que são fiéis. Existe uma aliança entre você e Deus, entre nós e Deus, entre a igreja e o Senhor. Essa aliança, segundo a palavra dessa aliança que fiz convosco, quando você saiu do Egito. Porque o Egito simboliza o que? O mundo. Quando você sai do mundo, você vem para a obra do Senhor, para a casa de Deus, você renuncia às coisas do mundo, você renuncia o Egito. E a Bíblia diz, quando você saiu do Egito, a palavra da aliança que fiz convosco foi o que? O meu Espírito habita no meio de vós. O meu Espírito habita no meio de vós. Sabe, querido, não existe nada mais poderoso do que o próprio Deus. E o Espírito de Deus é o próprio Deus que habita no meio do seu povo. Através da aliança que Ele fez conosco quando nós abandonamos o Egito e nós acreditamos, tomamos posse do sacrifício de Cristo Jesus na cruz, Ele habita em nós e através de nós Ele multiplica o seu reino nessa terra. Seja forte, trabalhai com a palavra da aliança que eu fiz convosco quando você saiu do Egito, porque o meu Espírito está no meio de vós. Querido, o que é que você precisa mais? O meu Espírito está no meio de vós. Quando Geazi estava com Eliseu lá no monte, 2 Reis, capítulo 4 ou 5, se não me falha a memória, a Bíblia diz que um grande exército veio contra a vida de Eliseu. Geazi, que era o moço de Eliseu, começou a tremer e dizer: meu Deus, meu pai, carros e cavaleiros estão contra nós. E agora, o que é que nós vamos fazer? Aí Eliseu disse para ele: não temas, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E a Bíblia diz que Eliseu: Senhor, abre os olhos espirituais dele. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos espirituais de Geazi, e ele viu os montes cheios de carros de fogo, aleluias, de cavalos de fogo, aleluias, louvado seja Deus. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E assim, a palavra que veio depois disso é: não temais. Não temais, o meu Espírito habita no meio de vós, então não temais. Não tenham medo, meu irmão, de fazer a obra de Deus, de fazer o reino de Deus ser conhecido. Não tenha medo de divulgar a palavra. Não tenha medo, meu irmão, de mergulhar de cabeça. Não tenha medo de oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muda a mentalidade, irmão.
Por quê? Porque ainda um pouco de tempo, aleluias. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca, farei abalar todas as nações. Então, nós estamos vivendo esse tempo. As nações estão abaladas. E o Senhor nos diz que nós devemos ser fortes, que nós devemos trabalhar. E os irmãos lembram do que foi escrito em Ageu capítulo 1, olha: não coloca as tuas coisas em primeiro lugar, coloca o reino de Deus em primeiro lugar, porque senão, se você colocar as coisas suas em primeiro lugar, você vai colocar, meu irmão, seu salário num saco furado. Alguém aqui já perdeu o salário do mês? Alguém já perdeu um dinheiro, muito dinheiro assim? Graças a Deus, estamos dizendo que eu perdi. Mas você imagina só, a gente ouve isso muito assim. Você vai para aquele que eu trabalhei em banco, trabalhei 4 anos na Caixa, e direto acontecia isso, que chegava lá um senhorzinho, né, uma senhorazinha, falei assim: ó, perdi, peguei meu salário todinho na boca do caixa agora e saí aqui, perdi, fui assaltado. E a Bíblia nos diz que quando nós, está aqui em Ageu capítulo 1, nos dedicamos às nossas próprias coisas, nos esquecemos das coisas de Deus, seria como se você, quando recebesse o seu salário, você colocasse ele num saco furado. Irmão, quer entender melhor do que isso? A frustração de você trabalhar e não ter o fruto do teu trabalho no final do mês. Já pensou? Quer que você trabalhar 30 dias e quando chegar no final do dia, assim, ó, você recebe aquele dinheiro, mas você perde ele. A Bíblia nos diz que quando nós nos dedicarmos em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Depois farei abalar depois de um pouco de tempo. Então é tempo da igreja se posicionar, é tempo de nós buscarmos, porque o Senhor já está conosco. Não tenhamos medo, não tenha medo, meu irmão, de se dedicar. Às vezes a pessoa fica com medo, será que eu tenho que fazer isso? Não tenha medo, porque as nações estão abaladas, mas aí a segunda parte virá, aleluias. Como eu disse no início, meu irmão, as coisas vão melhorar. Cadê os crentes para dizer glória a Deus? As coisas vão melhorar. Eu creio nisso, porque a Bíblia nos diz, essa palavra profética é para mim, é para você, em nome do Senhor Jesus, aleluias. A palavra de Deus nos diz: pois assim diz o Senhor, aleluias, as coisas preciosas de todas as nações virão. Olha só, meu pai, você está entendendo o que é isso? As coisas preciosas de todas as nações virão. Deus está falando o seguinte, que aquilo que é de mais precioso, quando nós nos dedicarmos ao reino de Deus, Deus vai trazer para nós. E eu creio que é para esses dias, essa palavra profética, meu irmão, é para esses dias. Mas é para aqueles que vão trabalhar, é para aqueles que vão ser fortes, é para aqueles que vão estar no meio do fogo de Deus. O Espírito Santo está no meio de vós. É para aqueles, meu irmão, que o mundo pode estar até abalado, mas ele confia na promessa de Deus que dias melhores virão. Aleluias. E ele diz, aleluias, o melhor das nações virão a ti. Levante sua mão direita para os céus, eu recebo essa palavra. O melhor das nações virão, e eu encherei de glória esta casa. Você pode aplaudir o Senhor, meu querido? Diga glória a Deus. Senhor, Senhor, vem sobre nós. O segredo, meu irmão, sabe o que é? Às vezes a pessoa fica a vida inteira procurando o segredo, mas eu quero dizer para você que o segredo está tudo aqui, ó, nesse versículo. Ser forte,
Meu irmão, a vida pode até bater em você, mas se você for mole, você vai apanhar mais. É ou não é? Sabe, pode até vir, meu, você pode até vir quente, mas eu estou fervendo. Não baixa a guarda não. É ser forte e corajoso. É trabalhar, arregaçar as mangas. Deus, eu vou fazer esse teu reino crescer. Eu vou ganhar almas, eu vou investir na obra, eu vou investir trabalho, eu vou investir tempo, eu vou dedicar a minha vida a cumprir o propósito que o Senhor tem para a minha vida. E aí, oh, aleluias, aleluias, ainda uma vez, aleluias, oh, virá então. A Bíblia diz, em outra tradução, no versículo 7, no versículo 7 diz assim, em outra tradução, e farei tremer todas as nações, e então virá o desejado de todas as nações. Quem que é o desejado de todas as nações? Jesus, Ele é o desejado de todas as nações, e encherei essa casa de glória. O Senhor está voltando, querido. O Espírito de Deus, Ele tem pressa, Ele quer derramar essa bênção sobre a nossa vida, sobre a igreja de Cristo Jesus, porque o Senhor tem pressa. Muitas almas vão ser ganhas para o Senhor, muitas almas vão ser alcançadas, e Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar tudo em você. Deus quer usar a sua família. Sabe por quê, meu irmão? Isso é galardão para você. Tem recompensa de Deus para você. Deus não fica devendo nada para ninguém, querido. Se dedique, se esforce, porque o Espírito de Deus vai vir, meu irmão, de forma poderosa sobre a sua igreja, e a recompensa virá sobre a tua vida. E o Senhor diz no versículo 8, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. O que Deus quer falar com isso, meu irmão? Para quê? Para que Deus vai chegar e falar, seu irmão, minha prata e meu é o ouro? Já parou para pensar para quê? Deus está dizendo que os recursos não vão faltar, mas quando você está com os olhos no reino de Deus, meu irmão, Deus vai mandar recursos para você, porque minha é a prata e meu é o ouro. Para quê? Fazer o reino de Deus crescer. Não tem outro propósito. Fazer com que o nome do Senhor seja engrandecido. Não tem outro propósito a minha prosperidade. Porque como nós lemos em Ageu capítulo 1, olha, vocês procuram suas próprias coisas. Enquanto vocês fazem isso, vocês vão cair, vocês vão ficar pobres. Mas quando você começar a trabalhar em meu favor, em meu reino, meu irmão, então virá o desejado, virão as bênçãos das nações, virão para ti, porque minha é a prata e meu é o ouro. Sabe, querido, eu aprendo que Deus, Ele tem recompensa para as nossas vidas. Ele tem grandes bênçãos para nós, mas desde que eu me entendo por gente na obra do Senhor, como crente, toda a minha dedicação, todo o meu trabalho, meu irmão, o Senhor sempre me recompensou, mais do que eu merecia, muito mais. Tudo que eu tenho e sou, é por causa de todo o trabalho, de toda a plantação que eu tenho feito nesses 20 e poucos anos da minha vida, em prol do reino de Deus. E eu quero dizer para você, meu irmão, Deus tem muito mais. Então vale a pena se dedicar. Vale a pena, meu irmão, você buscar a presença de Deus, se dedicar, se esforçar, buscar o Espírito Santo, santificar a sua vida, porque o dia do Senhor está chegando. O dia da recompensa de Deus está chegando, e os recursos virão sobre ti, meu irmão. Aleluias, louvado seja Deus. As coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa.
Sabe, eu aprendo que casa somos eu e você. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus está nos prometendo que vai encher a sua vida de glória, aleluias. Tem coisa mais preciosa do que a presença de Deus? Só quem nunca experimentou, porque quem já experimentou sabe do que eu estou falando. Não tem nada mais poderoso e precioso do que ser cheio do rio de Deus, ser cheio da presença do Senhor. Não tem nada mais precioso. Então o Senhor está nos prometendo tudo isso nesses dias que as nações estão abaladas, que as nações estão sofrendo. Deus para toda a humanidade para dizer para você: olha, o tempo está chegando, é hora, e os recursos virão. Sabe por quê? Porque a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, aleluias. Cadê os crentes para dar glória a Deus? Louvado seja o teu nome. Deus vai encher o seu povo, sabe por quê, meus irmãos? A palavra que Deus tem, Ele tem nos ministrado. Eu até compartilhei do grupo da igreja. Eu fiquei muito impactado. Um congresso internacional que está sendo feito online para pastores e líderes. E desde segunda, foi segunda ontem, hoje e amanhã. Mas segunda e ontem, todas as palavras que a gente tem ministrado aqui, irmão, os remas que o Senhor tem nos dado é a mesma linguagem. E eu fiquei assim, meu Deus, a Bíblia, o apóstolo Paulo diz assim: a multiforme graça de Deus, o Espírito Santo, ele age em todos os irmãos espalhados no mundo inteiro, na mesma linguagem. E aí eu vi um dos maiores profetas do Brasil, os apóstolos do Brasil, falando coisas que Deus falou aqui, não por mim, mas pelo Espírito de Deus, irmão. Isso significa uma coisa: que nós estamos caminhando pelo caminho certo. Isso endossa a nossa vida e a nossa mensagem. Então, meu irmão, guarde essa palavra no teu coração, porque Deus vai levantar uma igreja forte. Deus vai levantar você é a igreja. E Deus tem falado que nesses dias, meu irmão, o avivamento, já tem algumas semanas que eu falei isso, eu torno a falar, alguns anos, uns 6 meses mais ou menos, que o Espírito Santo tem me incomodado, que o avivamento virá e vai começar, meu irmão, pelos pequenos ministérios, aqueles que não têm nome, e isso foi confirmado mais uma vez. Por quê, irmão? Porque Deus tem pressa. Deus tirou Davi do anonimato para derrubar o gigante Golias. Aquilo que parecia um problema se tornou, meu irmão, a chave da vitória de Davi, porque daquele dia em diante, todo o povo de Israel começou a olhar Davi com outros olhos. O povo de Israel começou a dizer: olha, Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Então começa a vida ali de Davi, enfrentando o gigante, mas ele por fim se sentou em um trono, porque a palavra de Deus é viva, é poderosa e é fiel. Conforme nós lemos aqui em Ageu capítulo 2 versículo 4, a palavra da aliança, a palavra da aliança. Quem é a palavra, meu irmão? É Yeshua. Ele é a palavra da nossa aliança. Ele é o centro. Ele é o centro. Quando o Senhor Jesus, Ele se torna, meu irmão, o centro das nossas vidas, não tem como dar errado. Coloque isso no teu coração. Confie, porque muito em breve, as riquezas das nações, o desejado das nações virá e encherá a sua vida de glória. Fique de pé. Louvado seja Deus. Quero orar por você neste momento.
Feche os teus olhos, Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Derrama a tua glória, a tua unção sobre cada vida, sobre cada pessoa. Quebra o poder do inimigo, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a ser fortes, a trabalhar em prol do teu reino, para sermos cheios do teu Santo Espírito, Senhor. Pela palavra da aliança, sopra o teu vento sobre nós. Envia os recursos, a mão de obra necessária para que possamos vencer, meu Deus, para que possamos crescer e o teu nome ser glorificado, Senhor. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus.